Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Tivemos mais um final de semana marcado por protestos diversos espalhados pelas principais capitais brasileiras. De um lado, tivemos ontem apoiadores de Jair Bolsonaro aglomerados diante do Supremo Tribunal Federal, bradando ameaças contra os ministros daquela corte. Hoje, eles retomaram as ruas com suas pautas nada republicanas de sempre, como, por exemplo, os pedidos de fechamento de outros poderes, o retorno do AI-5 e uma interpretação esdrúxula do artigo 142 da Constituição, inventada pelo próprio Jair Bolsonaro, uma verdadeira criação jurídica da mente fantasiosa do presidente da República. E do outro lado, do lado das pessoas que se dizem opositoras de Bolsonaro, que cenário, que quadro tivemos? Aqui vou tentar propor algumas reflexões a vocês que me parecem dizer respeito a uma boa parte, pelo menos a grande maioria, das cenas que assisti de manifestações em oposição a Bolsonaro. Vamos a elas. Primeira reflexão. Ora, como todos nós sabemos, grande parte dos opositores criticam em Bolsonaro o estímulo à formação de aglomerações e, inclusive, salientam que essa é uma das manifestações de negligência presidencial em relação à pandemia. Particularmente, eu me filio a essa crítica, como vocês têm testemunhado a miúde aqui no canal, pois acredito que, antes de mais nada, um presidente, um chefe de Estado, não possa incitar, não possa estimular o povo que governa a formar aglomerações durante uma pandemia, pois, a meu ver, e de acordo com dados científicos muito conclusivos, esse tipo de conduta acarreta risco de vida para os manifestantes. Pois bem, muitas pessoas que criticam esse tipo de negligência de Bolsonaro, e reitero eu, criticam com razão, muitas delas não hesitam em formar suas próprias aglomerações e partirem para as ruas para protestar. Aí se coloca uma questão, a meu ver, bastante intrigante. Pensem comigo, se temos uma verdade científica, uma verdade posta, que é a formação de aglomerações como um fator de risco, diria eu até, um fator de extremo risco para o contágio pelo vírus, se temos essa verdade científica, então somos levados a acreditar que, na opinião dessas pessoas, desses opositores a Bolsonaro que formam aglomeração, na opinião desses manifestantes em particular, o apoio a uma determinada causa que lhes parece justa faz cair por terra uma verdade científica, uma verdade objetiva e posta, muito bem colocada pela comunidade internacional. Vocês veem aí um determinado paradoxo ou só eu enxergo? Não sei. Estou aqui propondo uma reflexão em torno disto. De fato, pessoas que criticam essa conduta presidencial, essa negligência de Bolsonaro em relação às aglomerações, são as primeiras a se aglomerarem. Ora, indago a vocês e gostaria muito de ouvi-los a respeito. Vocês acham que o apoio, o suporte a uma causa justa, a um pleito de deposição de um presidente bastante autoritário, incompetente, vocês acham que
uma causa por si só é capaz de derrubar, é capaz de reverter uma verdade científica, um dado científico, ou pelo contrário, será que vocês acham que essas pessoas, esses manifestantes contrários a Bolsonaro, mas que se aglomeram, ao fazê-lo, estão manifestando o mesmo fanatismo, o mesmo obscurantismo que eles tanto criticam em Bolsonaro? Acredito que sim, acredito que seja uma forma de fundamentalismo de ambos os lados, ambos agindo em paralelo a uma realidade racional, a uma realidade objetiva, que, reitero, é a realidade da ciência. São fatos até agora não contestados sobre o contágio desse vírus. Esse era um primeiro aspecto. Agora partiremos a um segundo. Tenho visto em várias manifestações que se dizem contrárias a Bolsonaro certas pautas que não me parecem propriamente ou diretamente relacionadas à questão em torno da deposição do presidente. E aqui exemplifico com um tema que sei desde já que será muito polêmico, mas não posso me furtar a esse raciocínio, porque é um raciocínio que tem me perseguido, pelo menos desde o início dessas manifestações ao longo desse ano de 2020. E a pauta é o racismo, tema extremamente espinhoso por tratar-se de um crime hediondo, a meu ver, do pior obstáculo à implantação de uma sociedade verdadeiramente liberal. Por quê? Porque o racista não apenas é cruel, como é alguém extremamente obtuso, alguém muito superficial, que enxerga apenas no outro características acessórias bastante acidentais, como, por exemplo, cor de pele, um menor ou maior grau de melanina na pele, características de cabelo, características faciais, pessoas que só se importam com isso e são incapazes, são cegas a ponto de não enxergarem no outro um indivíduo com seus esforços particulares, com suas características como tal, como indivíduo, como ser humano de razão. Aí vai o meu completo repúdio ao racismo. No entanto, a questão que coloco aqui diante de vocês é a seguinte: vocês acham que o racismo é um tema diretamente ligado à deposição de Bolsonaro? Quer me parecer que não. Quer me parecer que o que se discute em torno dos desmandos presidenciais diz respeito não só à sua incompetência gerencial, diz respeito ao seu viés autoritário, extremamente autoritário, a sua tendência, ao seu enorme desejo de desrespeitar leis, normas, dispositivos constitucionais, ao seu desejo de ordenar seus seguidores a se aglomerarem, a invadir hospitais e por aí vai. Acredito que a questão política se reduza, se restrinja a tópicos mais ou menos como esses que acabo de enumerar a vocês, mas não enxergo, pelo menos não no caso brasileiro, no caso de Jair Bolsonaro, não enxergo um nexo direto entre a pauta do racismo, que sim tem de ser combatido com extrema urgência, de forma aguerrida, mas enxergo essa pauta até certo ponto como um desvio de foco da discussão principal. Aliás, nesse tema racismo, há alguns chamados, por assim dizer, de pessoas que se dizem militantes da causa negra, que se dizem combatentes do racismo, que me parecem chamados, que me parecem frases
por si só bastante excludentes e que por isso mesmo me incomodam. Estou me referindo aqui a uma frase copiada, aliás, traduzida literalmente do inglês, que é a frase "vidas negras importam". Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês acerca dessa frase. A meu ver, trata-se de uma frase que exclui já a priori os demais grupos raciais, aliás, os demais grupos sociais, pois já está mais que provado pela medicina, pela biologia, que essas teorias raciais são tolas, são teorias de pessoas estúpidas, ignorantes. Todos nós viemos da mesma origem, a biologia darwinista, evolucionista explica isso. Portanto, essas teorias raciais são estúpidas, a meu ver. Dessa forma, por que só vidas negras importam? E as demais? Acredito que todas as vidas importem, todas as vidas indistintamente, e aqui não me refiro apenas às vidas humanas, vamos colocar também as vidas animais, o respeito aos animais que nos merecem os demais animais, já que também somos animais. Portanto, essa frase me incomoda sobremaneira e me parece apenas uma ditadura do politicamente correto, um reflexo dessa ditadura que tolhe, que castra os nossos pensamentos, a nossa boa reflexão. Por fim, agora teremos o melhor aspecto, que deixei para o final, exatamente de propósito, que diz respeito à presença de partidos em certas manifestações, não estou generalizando, em certas manifestações como o Bolsonaro, a presença de partidos como, por exemplo, o PT, hoje representado e muito bem representado por sua presidente, a deputada Gleisi Hoffmann. Ora, indago a vocês qual o compromisso do PT com a democracia. A meu ver, nenhum. O PT, sabemos nós, após vários anos governados por esse partido, talvez por essa gangue, sabemos que esse é um partido que apoia ditaduras, que apoia a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, que apoiou ditaduras cruéis de países africanos ditos socialistas. Esse é um país que um partido, que sem qualquer escrúpulo assaltou a nossa maior estatal, um partido que gerou um enorme caos econômico. Aí pergunto a vocês, que legitimidade, que autoridade têm essas pessoas ligadas ao PT e a partidos próximos para questionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro governante? A meu ver, nenhuma. Bom, mas onde eu realmente gostaria de chegar toda essa fala, com esse quadro que infelizmente tenho de trazer aqui a vocês, porque é o quadro que eu vejo diante de mim, pelo menos é o único que eu consigo enxergar, da maioria da nossa população, que é uma população, até onde eu vejo, até onde eu percebo, que não é comprometida o bastante, que não é muito afeiçoada aos princípios democráticos, mas que parece ser afeiçoada a um populista ou a outro populista. A cada eleição escolhemos o populista de plantão, o populista mais simpático, o populista que chegue com promessas de colocar por terra, de combater o populista anterior. Estamos vendo esse fenômeno, esse triste fenômeno agora com a eleição de Jair Bolsonaro. Então, quer me parecer que a população, em geral, em regra, não preza tanto assim os valores democráticos.
mas sim as figuras de populistas que talvez no seu inconsciente representem figuras paternas, figuras maternas. Afinal, liberdade individual pressupõe responsabilidade, pressupõe maturidade, disposição de ganhar os seus próprios proventos, de oferir os seus próprios rendimentos, de sair para o mercado de trabalho, disposição de não pretender sugar as tetas estatais, de não pretender se agarrar a um Estado paquidérmico, a um Estado falido como o Estado brasileiro. Mas, infelizmente, não é isso que enxergamos na imensa maioria da população. Temos pessoas que não gostam muito, não são muito fervorosas, não são adeptas de um debate político muito sério, mas que preferem idolatrar um soberano, um tirano ou outro tirano, dependendo das circunstâncias ou até mesmo das benesses que lhes sejam oferecidas por esse tirano. Dessa forma, chego aqui ao final do domingo a uma conclusão triste, porque enxergo um país devastado por pandemia, devastado por uma terrível crise econômica, como tanto temos comentado aqui, e um país que, pelo menos de acordo com os perfis dessas pessoas que enxergo na televisão, de pessoas com ânimos muito inflamados, geralmente exaltadas por pensamentos fundamentalistas, por crenças bem obtusas de todos os lados, enxergo esse país cada vez mais longe das liberdades individuais, das liberdades econômicas e, o que é pior, de um debate político sério e de alto nível. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.